Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E Bovespa, né, se recuperando depois da forte queda de ontem, né, a gente caiu aí cerca de 2,5%, hoje estamos fechando com uma alta aí de 0,60, 0,70, e um dia de bom humor dos mercados norte-americanos, que também subiram praticamente nesse mesmo nível, por conta, né, dessas eleições do Congresso norte-americano. Começaram ontem à noite, hoje boa parte já está dos estados, né, estão com as votações em aberto. E né, a especulação, né, na verdade não é especulação, é assim, vamos dizer, a boca de urna, que não deixa de ser uma especulação, aponta, né, que esse Congresso vai virar para o lado republicano, né, contrário do governo democrata. E isso anima o mercado por conta de possibilidade do fiscal, né, efeitos de inflação por políticas econômicas na época da eleição, né? Então, expandiu o fiscal e aí poderia trazer maior pressão à inflação. Então, o mercado, entre aspas, né, vamos ver o resultado, comemorando essa possibilidade menor de expansão fiscal nos Estados Unidos, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado. Se for desse jeito, acredito que é o mesmo, é o que a gente vem falando, né? O mesmo cenário projetado para cá. Aqui a gente vem observando, né? A curva de juros hoje seguiu em alta nessa questão desse receio fiscal, e a composição do Congresso nesses próximos 4 anos pode evitar assim, um problema ainda maior de expectativa fiscal. Tá? Mas o dia hoje, essa alta a gente pode colocar na conta das commodities metálicas. CSN, Vale subindo 3%, Gerdau aí subindo 2,50%. Né? Nessa expectativa na recuperação do minério de ferro, mais um dia de alta do minério de ferro subindo aí 2,7%. Né? Você tem, de um lado, notícias e determinações do próprio governo chinês de manter, né, a política de Covid-0 bem firme, e do outro lado, especulações de fontes não oficiais e fontes de fontes, enfim, especulações mesmo, fortes mesmo. A palavra real é especulação mesmo, de que o governo finalmente vai flexibilizar a sua política do Covid-0. Né? Então, o minério de ferro vem subindo nessa expectativa, o mercado trabalha sempre com expectativa, mas como eu disse, eu acho que obviamente tem a ver com essa questão da China, mas eu acho que tem mais ainda com o preço. Semana passada a gente estava falando do minério de ferro na mínima de 2020. Então o preço, né, já te dá uma certa tranquilidade com relação ao risco que você está tomando. Talvez não tenha um potencial gigantesco, mas o risco você já sabe que você está tomando. Então isso, querendo ou não, ajuda, e né, a comprovação desse movimento foi na Vale, né, sexta-feira subiu 7% e hoje subindo bem também nessa recuperação junto com o minério de ferro. Né? Aquela questão do risco-retorno, tá bom? Bom, por aqui, né, geralmente, quando a bolsa sobe bem, a curva de juros ou ela fica estável ou ela cai. Aqui a gente está fechando muito próximo das máximas do dia, por conta dessas questões da pressão fiscal e o risco fiscal que vem aumentando. Em vista, né, do plano, isso já era, né, era algo previsto, né, desse plano do governo, né? E o que mais preocupa o mercado é que não tem nenhuma contrapartida de receita ou de redução de custo. Pelo contrário, né, mais 13 ministérios. Enfim, é aquela questão de onde vai sair esse dinheiro. Né? Alguma coisa vai ter que sair, alguém vai ter que perder para mover para o outro lado. Ou você faz o quê? Faz a questão do rombo do teto fiscal. Né? Mais um furo de teto aí pro Brasil. Né? E aí, né, todo mundo está querendo entender como é que vai ser esse plano de governo para manutenção, né, desse auxílio, Bolsa Família aí de R$600, reajuste real do salário mínimo, que é uma coisa que, inclusive, nessa virada do ano, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, vai ser muito importante entender isso, porque vai ser um componente inflacionário gigantesco. E isso que é esse é um dos grandes problemas, né? Porque a curva de juros vinha no viés de baixa, né, fechando a curva, nessa expectativa, né, da inflação ficar mais tranquila, mais controlada, em vista de um risco fiscal
entre aspas, controlado. Agora com essas medidas e sem, por enquanto, ter uma equipe econômica, liderando a equipe econômica, alguém com algum nome que tenha minimamente um viés, né, de em busca de reformas, né, enfim, reduzir gastos públicos, né, isso preocupa bastante, porque o fiscal não vai aguentar. Né, e inclusive a gente tem um orçamento muito restrito para 2023. Né. Então é complicado. Né. Hoje foi o Alckmin anunciou, né, a equipe de transição econômica, Pércio Arida, Lara Rezende, Nelson Barbosa e o Guilherme Melo, que era esperado. Né? E ele deixou muito claro que não necessariamente isso aqui vai ser equipe econômica, né? Não vai estar no Ministério da Fazenda, não vai estar nada. Então segue a mesma preocupação, quem que vai liderar a equipe econômica, e o nome de Fernando Haddad, ontem eu expliquei, e esse nome está ficando cada vez mais forte. Né, para o Ministério da Fazenda, e como eu disse, né, não imagino o Haddad, pelo menos o mercado não imagina, falando sobre reforma fiscal, reforma tributária, reforma, né, o tema reforma eu acho que não vai ser algo recorrente, né, acho que vai ser, o tema recorrente é como fazer, como encaixar os gastos públicos, né, e encontrar outras formas de financiamento disso. É isso que preocupa bastante mesmo. Né? Já era algo esperado, né? Assim, se você for ver os últimos governos do PT, isso aí é algo totalmente esperado, mas pelo menos, né, pelo que o governo vai ter que se esforçar muito para conversar com a centro-direita nesses próximos 4 anos, pelo menos alguns nomes assim poderiam encaixar nesse perfil, para poder, né, ter um diálogo melhor. Mas vamos ver como é que vai ser. E a prova maior como posso falar assim, dessa preocupação é a curva de juros. Nem sou eu falando aqui, é a curva de juros, né? E o dólar aí ontem subiu quase 2,5% e hoje está fechando no 0 a 0. Tá? Então vamos ver como é que vai ser, e o cenário para o fiscal vai ser muito importante. Beleza? Bom, vamos lá, começar falando aqui um pouquinho do S&P, depois a gente entra no mercado brasileiro. Deixa eu ver se está tudo certinho, vamos lá. Por que quero começar falando do S&P? Porque, de fato, esses 3 dias de alta, na sexta, segunda e hoje, e a recuperação do 3.760, manteve o viés de alta de curtíssimo prazo. Se a gente conseguir romper esse 3.920, a gente abre espaço para uma recuperação maior. Então, o cenário que parecia ter azedado, né, na quinta-feira, voltou a ficar um pouco mais positivo para o mercado norte-americano. E quinta-feira vai ser um dia muito importante porque tem inflação ao consumidor norte-americano por lá, assim como tem IPCA por aqui. Tá? Então, do jeito que está caminhando a questão das eleições, me parece que é bem provável essa parte dos republicanos, né? Então isso é bom. E se a inflação seguir dando sinais de arrefecimento, aí quem sabe a gente consiga fechar o mês aí acima desse 3.900 e de fato entrar em tendência de alta no curtíssimo prazo. Por aqui, né, a gente teve a forte queda de ontem, hoje a gente segurou exatamente no ponto, né, que é muito próximo da mínima aqui, na abertura do dia 31 e a média móvel de 21. Então, se conseguir superar os 117 mil pontos e finalmente romper os 118, literalmente se consolidar acima desse patamar, o mercado ganha tendência de alta no curtíssimo prazo e alvo na máxima do ano 121, 628. Deixou para trás os 114.485, esse cenário de congestão aqui intradiário começa a ganhar força, esse oco aqui começa a ganhar bastante força, e se perder os 111 mil pontos, esquece qualquer expectativa de alta para o mercado no curtíssimo prazo. Esquece. Então vai ser muito importante o comportamento do mercado aqui. Vamos ver se confirma esse candle ou não, e em especial rompe o 118. Né? Tá um pouco difícil de executar esse movimento, por isso que, pelo menos lá no Infobolso, que a gente fez diversas parciais aqui, papéis dando 12, 13, 14% de ganho, a gente fez parciais, agora está esperando. Né? Se confirmar esse cenário, a gente já tem mapeado os papéis que a gente quer entrar, e aí a gente vai fazer essas entradas. Tá? Inclusive, se você quiser ter interesse de conhecer mais sobre o Infobolso, vá na descrição do vídeo, que
tem um vídeo explicando quais são os benefícios do Infobolso e também o histórico da carteira, tá? Que é o histórico que era lá do Infotrade. Nesse ano, né, tem um mês a carteira, a gente está com um retorno de 6% acumulado, né? E 3, 4 papéis aí ganhando mais de 10%, né? Sendo que a gente já teve outros papéis que saíram da carteira, como que já deram mais de 10% também. Então, um desempenho bom, bem satisfatório aí nesse primeiro mês, beleza? Bom, dito sobre Ibovespa, vamos falar um pouquinho sobre Petrobras. Petrobras que, querendo ou não, né, perder esse 28,30, a expectativa negativa segue para o papel. Tudo bem, tem o 26,35, mas aqui é um suporte importante? Você quer buscar uma compra por aqui? Beleza, mas acabou de perder esse 28,30, tá pesado, né? Tá pesado. Eu não duvidaria muito voltar para esses 25, 24 reais, aqui é um ponto muito, mas muito interessante para comprar, né? Tem essa história dos dividendos, é pouco provável que o TCU vai interferir nessa cancelar os dividendos, né? Acho que pouquíssimo provável. A questão é todo o ruído político em relação a isso, né? Que não é bom, ninguém gosta, né? O investidor não gosta de interferências, né, políticas na empresa, em qualquer empresa. A Vale, que tá nessa congestão aqui no curtíssimo prazo, mas com viés de alta, se consolidou acima dos R$70, agora precisa se livrar de R$75 e, mais uma vez, tentar buscar os R$80, né? Papel, na minha humilde opinião, muito difícil foi operar. Foi difícil operar isso aqui, né? Foi difícil operar isso aqui, mas quem comprou no risco-retorno do minério de ferro e no risco-retorno do papel foi bem recompensado, né? Parabéns aí, eu não consegui ter uma leitura aí muito clara, mas o risco, você vê que, como eu falo, a gente não tem a mínima ideia quanto a gente vai ganhar, mas a gente sabe o risco que a gente vai tomar, e isso já vale ouro, né? Sabendo o risco que você vai tomar, você toma, se der certo, beleza, se não der certo, você stop. A questão é que se você fizer toda hora isso em papéis contra a tendência, né, você pode acertar 1, pode acertar 2, de 10 você pode acertar 1, 2, 3, o resto você vai tomar stop e vai entregar boa parte do resultado. Então tem que estudar o gráfico, estudar os fundamentos e entender se o lado micro da empresa também, não é só pegar um papel que está desmanchando, comprar e esperar subir, né? Então isso é bem importante, né? Quem fez esse trabalho, olhou o minério de ferro, tudo isso, e acreditou que aqui seria um ponto de compra, mandou muito bem mesmo, né? Bom, dos destaques de alta do dia, a gente teve... O que a gente teve aqui? Light, né? Segurando aqui no 5,60. Neo Energia, né? Tá nessa região aqui meio que travada. Como a gente falou, Gerdau, né? CSN, né? CSN aqui segurando mais uma vez nessa região dos R$12. Do lado negativo, o resultado de Movida que não agradou, né? Foi ruim, mas aquela questão, o papel voltou para um fundo muito importante, mas sem dúvida nenhuma é uma pressão vendedora gigantesca. Resultado de Eco Rodovias também não agradou. Faz anos que eu não olho esse setor. Nossa, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Então. E setor de educação, Edux, voltando para um ponto muito importante, que é a média móvel de 72. Inclusive, daqui a pouco, né, tem diversos resultados aí que vão ser divulgados à noite. Amanhã pela manhã tem Gerdau, né, deixa eu até passar aqui. E se você quer saber mais sobre a temporada de resultados, o calendário dessa semana, não deixe de ir lá no meu Instagram, no Rafa Investir, e conferir a agenda da semana. Bem bonito, né? Papel aqui, se romper esse 28, espaço para R$30. Questão é que a expectativa para o resultado não é muito agradável, por assim dizer. Beleza, pessoal? Então é isso, não deixa de conferir mesmo lá, a agenda tem bastante coisa, hoje tem TOTUS, Bradesco, tem outras empresas importantes que vão publicar, amanhã tem uma porrada de resultado, então fica o convite de você conferir, se você não me segue, vai lá no Rafa Investir e siga o perfil, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, grande abraço e até mais.